Graça e paz, família Getsemane, seja muito bem-vindo à sua Célula IGET. É um prazer estar com você aqui mais uma semana nessa célula, onde temos sido abençoados por Deus, edificados e como líderes que recebemos aqui, temos sido instruídos para ministrar nas nossas células. É uma bênção. Estamos num período de oração em que estamos como igreja orando para conquistar novas vidas para o Senhor Jesus. E eu quero te convidar a participar conosco desse tempo. Tem sido um tempo sobrenatural, onde Deus tem falado conosco e tem nos levado a lugares que nunca imaginamos. Temos vivido aqui na nossa igreja, não sei se você já nos visitou aqui na nossa sede, mas neste lugar temos vivido um poderoso avivamento. Você é o nosso convidado para estar aqui nos nossos cultos. No domingo nós temos 3 horários. Nós começamos a nossa adoração às 8 horas. Em seguida, nós temos o segundo culto às 10h15 e depois, no final da tarde, às 17h30, o nosso terceiro culto. Então eu aguardo você, não fica de fora disso. Talvez você esteja procurando uma família aí para te acolher, para ser recebido na casa de Deus, e esse é o lugar. Nós somos a sua família, então vem aqui, vem nos visitar e vem ver o que Deus tem feito no nosso meio. E hoje eu quero falar especialmente sobre o fogo do Espírito Santo. Por que nós usamos essa analogia do fogo para falar sobre o Espírito Santo? Você vai entender um pouco mais sobre isso na nossa ministração de hoje. Como já é de costume, aqui embaixo nós temos o link de algumas canções que nós vamos usar na nossa célula. Mas fique à vontade, se você quiser usar outras canções. Isso aqui é apenas para facilitar a sua vida, líder de célula. Hoje nós vamos falar sobre o fogo do Espírito Santo. Olha só, esse assunto traz muitas dúvidas para quem está caminhando com Jesus. Por que falam sobre fogo? Por que falam em tantas canções? Sobre queimar, sobre arder, sobre fogo. Nós ouvimos isso em muitas canções do meio gospel e isso traz para nós certa dúvida. Olha só o que diz lá em Hebreus 12:29. Ele fala assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O que ele está querendo falar com isso? Por que o Espírito Santo de Deus é tido como fogo? Nós vamos compreender melhor isso. Quando crianças, nós ouvimos que toda referência a fogo seria para algo ruim, seria algo que remetesse ao inferno ou a algo que fosse negativo, mas na verdade não. Todos os elementos, eles são feitos por Deus e criados para a glória de Deus. Então, primeiro você tem que quebrar esse paradigma na sua mente, de que todas as coisas relacionadas ao fogo são coisas ruins, são coisas das trevas, nada disso. O Espírito Santo, ele arde, queima em nós como um fogo. Então, um dos simbolismos mais importantes do Espírito Santo é o fogo, porque o fogo, ele tem poder, ele ilumina, ele traz força para os lugares. Então, o fogo, ele é usado para que eu e você possamos entender como o Espírito Santo de Deus se manifesta. Várias vezes na Bíblia você vai observar vários símbolos. Por quê? Porque nós somos seres humanos e vivemos num mundo natural. E Deus usa esses elementos naturais para que possamos entender como funciona o reino espiritual. Além de tudo isso, o fogo, ele purifica. Você já viu que quando compramos uma comida, nós temos que fazer uma cocção? O que é uma cocção? Nós vamos submeter aquela comida ao calor do fogo, para que ela venha a ser aquecida e assim ela fica cozida e as suas bactérias morrem. Então o fogo, ele também purifica. Olha só que bênção. E essa analogia é para que eu e você possamos compreender o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Da mesma forma, em nossos corações, eu sei que não há uma chama física ali queimando, até porque se houvesse nós não sobreviveríamos. Mas há uma chama espiritual, é algo que queima em nosso coração. Você imagina só, se você estiver aí com o seu dedo num fogo, na chama do fogão, ou até mesmo numa panela quente, você não vai aguentar por muito tempo. Você vai ter que sair. Você não vai suportar. Da mesma forma, é o fogo do Espírito Santo quando está queimando dentro de nós. Se temos esse fogo dentro de nós, nós não conseguimos nos conter. Nós precisamos contar para as pessoas, espalhar para todos os lugares o que está acontecendo conosco. Isso é uma forma de entendermos como o Espírito Santo age. Tá, pastor, agora você já me explicou por que é usado esse simbolismo do fogo. Agora eu quero entender como eu posso receber esse fogo do Espírito Santo na minha vida. Então vamos lá. Em primeiríssimo lugar, e não poderia ser diferente, é através das disciplinas espirituais.
que são disciplinas espirituais? São aquelas coisas que nós fazemos para buscar a Deus, como a oração, a leitura da palavra e o jejum. Elas são disciplinas que nos levam para mais perto de Deus. Às vezes, como cristãos, erramos muito porque queremos viver pelos nossos sentimentos. O nosso sentimento carnal aqui, muitas vezes ele vai nos levar a fazer coisas erradas. Então, para servir a Deus e para ter esse fogo em nós, nós precisamos agir de forma estratégica e criar realmente disciplinas que nos aproximem de Deus. Então, eu quero te desafiar. Eu já falei tantas vezes aqui, mas eu nunca vou deixar de falar sobre a importância de ter o seu momento de oração, de leitura da palavra, de jejum, porque isso nos edifica como corpo de Cristo. E não há uma forma mais poderosa de receber esse fogo nas nossas vidas do que através desses 3 pontos. Quantas vezes você chegou na igreja ali se sentindo mal, se sentindo para baixo, e você ouviu uma palavra de Deus, uma ministração através da vida de um pastor que te edificou e você voltou para casa renovado? É porque o fogo de Deus voltou a queimar no seu coração. Quantas vezes você estava lendo a Bíblia e através de um versículo, Deus te entregou uma resposta que você precisava. E ali o fogo de Deus ardeu no seu coração. Então é muito importante você ter esse momento. Eu não sei, tem pessoas que têm dificuldade de praticar um grande tempo de leitura e oração, mas você pode traçar uma estratégia, começar aos poucos. É que nem quando a gente começa um esporte, quando você começa a correr, você não vai conseguir correr 10 quilômetros de uma vez, na primeira vez que você corre, mas você consegue correr 1 quilômetro. E aí você faz uma planilha e começa a correr um pouquinho e melhorando todos os dias. Da mesma forma, é a nossa leitura da palavra, nosso momento de oração, de jejum, de intercessão. Talvez você não consiga fazer um jejum de 12 horas ou não consiga ainda tirar uma alimentação que seja tão restritiva para você, mas você pode começar. Você pode começar a fazer pequenas coisas. Você pode começar a ler 1 versículo por dia e amanhã você vai ler 2. Você pode marcar no relógio ali, vou colocar o timer de 1 minuto de oração e no dia seguinte eu vou orar 2 minutos, e assim você vai crescendo nas disciplinas espirituais, assim como você cresceria em outras áreas da sua vida que você se dedicasse. Então, para receber o fogo de Deus é preciso se dedicar a essas disciplinas. Segundo lugar, quando recebemos o fogo de Deus na nossa vida é quando perdoamos. Olha que coisa poderosa. Vamos ler juntos o que diz lá em Isaías 6:6. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com um tenaz, e tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Quando há perdão, a atmosfera muda e o fogo de Deus está nesse lugar. Mas é tão difícil perdoar, né? Precisamos praticar isso. Saber que muitas vezes Deus vai te incomodar sobre situações específicas que você vai ter que pedir perdão. E a importância tanto de pedir quanto de receber. Quantas vezes alguém falou pra você: olha, me perdoe, me desculpe por algo que eu fiz a você. Aí você falou assim, aquela frase clássica que a gente ouve muito desde criança: não, quem perdoa é Deus. Eu, por mim, deixa assim mesmo. Não, você precisa aprender a perdoar para que o fogo de Deus possa arder na sua vida. Quando não perdoamos, o nosso coração fica preso e fica tomado por outros sentimentos que não são a presença de Deus. Precisamos deixar a presença de Deus nos inundar completamente, para que nós não nos afundemos nos nossos erros, nos nossos pecados, nas nossas falhas. É tão impressionante que às vezes isso toma a nossa mente. Você pode perceber que às vezes alguém faz algo que te chateia e você não tem condições de liberar perdão para aquela pessoa, mas isso fica no teu pensamento o tempo inteiro, sabe? Fica te azucrinando aí, como diriam os antigos. Ficam ali na sua mente, martelando, martelando, martelando. E você não consegue nem se concentrar para ler a palavra. Sabe por quê? Porque você precisa pedir ou liberar perdão. E aí, nós abrimos espaço na nossa vida para que o fogo de Deus venha arder nesse altar que é o nosso coração. Em terceiro lugar, nós recebemos o fogo de Deus quando estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Sabe quando a gente se reúne aqui na igreja? E se você ainda não visitou uma igreja, não visitou aqui a Getsemane, eu quero te convidar, vem aqui, vem celebrar junto com a gente, vem estar em comunhão com o corpo de Cristo. Porque é muito mais fácil quando estamos juntos. E aí nós atraímos a presença de Deus, nós somos renovados
quantas vezes entramos na igreja com um sentimento de perda, de dor e saímos daqui renovados, cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque um vai dando força ao outro. E muitas vezes nós não temos como sozinhos nos lembrar das promessas de Deus, mas quando estamos na casa de Deus, ouvimos as promessas que Ele fez para nós e somos edificados. E o nosso espírito é fortalecido e o fogo de Deus volta a queimar nas nossas vidas. Olha só que importante tudo isso, né? Abrir o nosso coração, não apenas para o fogo entrar, mas para deixar sair tudo aquilo que nos afasta de Deus. Talvez você já tenha até escutado por aí: eu já sou crente, só não vou para a igreja. Não, eu já creio em Deus. Mas é muito importante congregar para que possamos receber plenamente aquilo que Deus tem para nós. Nós somos igreja, nós somos corpo e um apoia o outro, um dá forças para o outro. Às vezes você vai na sua célula e você tá para baixo, mas você ouve ali o testemunho de um irmão e isso edifica a sua vida e você volta com o seu coração quentinho, feliz, porque Deus falou com você. Espero que você guarde esses pontos no seu coração e não só guarde, mas crie mesmo uma prática para que durante a semana você possa colocar em prática tudo isso que eu falei. Tirar um tempo com Deus, aprender a perdoar e estar em comunhão com os seus irmãos, porque eu tenho certeza que Deus vai se agradar muito da atitude do seu coração. E eu quero ver você sempre incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Você recebe aí? Então agora você vai, junto com seus irmãos, fazer uma oração poderosa de fogo e de poder, para que Deus esteja no meio de vocês, que vocês possam ser transformados pela presença do Espírito Santo. E eu te espero aqui novamente na próxima segunda. Tchau! Deus te abençoe!